8 pensamentos que, se você não estiver atento a eles, é muito provável que eles surjam na sua mente, você se identifique com eles, que você se engaja com esses pensamentos e a sua vida só vai se tornando cada vez mais difícil e cada vez pior. Primeiro pensamento, extremamente autodestrutivo. Muita gente vai discordar, mas eu gostaria de convidar você à reflexão. Pensamento número 1, nunca desista. Eu venho até aqui dizer para você, desista. Desista. Pelo simples fato, pensa comigo. Ao longo de toda a sua vida, você foi tomando diversas decisões. Não essas decisões mais corriqueiras e básicas, como por exemplo, será que eu vou tomar água ou suco de laranja? Será que eu vou botar uma camiseta preta ou uma camiseta branca? Sei lá. Não estou falando sobre essas decisões. Estou falando sobre decisões mais consistentes, decisões que determinam caminhos pelo qual a sua vida pode seguir. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade X. Eu vou me relacionar com tal ou qual pessoa. Certo? Você faz escolhas que, de certo modo, influenciam muito a trajetória da sua vida, né? E essas escolhas, elas são feitas através da sua inteligência. E já que nós, seres humanos, não temos inteligência angélica, nós temos inteligência humana, que, por sinal, é uma inteligência falha, ou seja, nós erramos, ou seja, nós fazemos juízos incorretos, nós fazemos raciocínios incorretos e muitas vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa vida, né? Então, é muito interessante que você tire da sua cabeça essa crença muito propalada nos dias de hoje que você não pode desistir de nada. Você pode desistir das coisas. E, aliás, você deve desistir das coisas que você percebe, através da sua inteligência, que continuar tentando naquela direção é irracional. Muitas vezes, você está em um relacionamento que, veja bem, você escolheu estar neste relacionamento, que no início parecia bom, parecia uma boa ideia, né? Mas que com o tempo essa ideia foi se revelando ruim, na verdade. Então você percebeu, opa, não é bem isso que eu quero, certo? Porque nas diferentes fases de uma escolha, diferentes desafios e camadas de profundidade, por exemplo, de uma pessoa num relacionamento vão se apresentando para você. A primeira camada da pessoa era muito legal, era muito atrativa, mas agora uma camada mais profunda não é tão atrativa assim. Quando você percebe, você está num relacionamento abusivo, um relacionamento ruim, mas você está com essa bandeira, não desista. Você escolheu uma faculdade, uma carreira, você não está se dando bem, você não está se identificando, você está vendo que a máscara que você colocou, né, o personagem profissional de tal área não está se adequando a quem você é e você está ali forçando a barra, né? Então eu venho aqui dizer para você, desista, humildemente, desista daqueles caminhos que você já percebeu, que a sua racionalidade, que a sua inteligência já percebeu que não foi um caminho adequado para você. Não existem caminhos certos e nem caminhos errados. Existem caminhos que se adequam mais ou menos à sua individualidade, que por sua vez é diferente da minha, tá? Segunda frase, segundo pensamento que pode te levar a uma vida mais difícil se você se identificar com ele. Só hoje. Só hoje. Só hoje é sempre uma mentira. Só hoje eu vou fazer isso aqui. Só hoje eu vou ceder para esse hábito a colar. Só hoje eu vou experimentar isso aqui. Só hoje é uma mentira. Porque só hoje é apenas um dia da sua vida e nunca mais. Mas cada vez que você fala só hoje, você lá no fundo sabe que isso é uma forma de você persuadir a si mesmo, convencer a si mesmo de fazer algo que você tem um desejo de fazer, mas que você sabe que não deve fazer.
Então, o querer e o dever aqui se confrontam. E aí a mente fabrica esse argumento. Só hoje. Mas você sabe que de hoje até o final da sua vida, muito provável que você faça isso de novo. E na medida em que você vai criando esses argumentos só hoje, você vai diminuindo drasticamente a sua autoconfiança. Por quê? Porque você está mentindo para você mesmo, certo? E isso vai fazendo com que você cada vez menos leve a si mesmo a sério. Você, aos poucos, na medida em que você usa esse tipo de argumento, para se convencer que você pode fazer aquilo que você não deve, você vai diminuindo a sua autoconfiança. Você vai passando a se levar cada dia menos a sério. E isso é muito triste, certo? Então, muito cuidado com esse argumentinho. Só hoje. Dos mesmos criadores de só hoje, ninguém vai saber. Ninguém vai saber, veja bem, é um argumento que também vai auxiliar você a fazer aquilo que você quer, mas não deve. Você pode, certo? Você pode. Você quer, mas não deve. Então você vai pensar assim, só hoje, ou ninguém vai saber. Porque lá no fundo, você está muito preocupado com a opinião dos outros. Então, se ninguém vai saber, eu já me sinto mais livre para ser eu mesmo. Porque afinal de contas, se as outras pessoas forem ficar sabendo, eu já vou mudar. Eu já não vou fazer certas coisas. Mas se ninguém vai saber, eu já me sinto mais livre para fazer tudo aquilo que eu quiser. Mas veja bem, você está construindo toda uma vida, todo um comportamento às escuras, certo? Você está mostrando e criando uma imagem para os outros, você está deixando os outros conhecerem uma pessoa, uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que você é de verdade quando ninguém está vendo. No fim das contas, esses argumentos de ninguém vai saber, aquilo que eu faço no meu quarto quando ninguém está vendo, olha, se o que você faz quando ninguém está vendo é muito diferente daquilo que você faz quando as pessoas estão enxergando, eu sinto muito dizer para você, mas a sua imagem que você passa para os outros é uma farsa, é uma mentira, porque quem você é mesmo é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Certo? Se você usa muito e se engaja muito e se deixa persuadir muito por essa ideia ninguém vai saber, repense, porque quanto mais a sua vida privada e oculta for facilmente para você exposta e divulgada sem nenhum problema e você se sentir bem com isso, mais coerência você vai ter entre a sua imagem e aquilo que você é, menos reprimido você vai se sentir. E é claro que muitas vezes você vai ter que optar por ter mais autocontrole para fazer da sua vida, certo? Atitudes que estão em harmonia com a sua consciência. Porque se você está querendo esconder algo de alguém, é porque você não tem amor por si mesmo, né? Você está escondendo dos outros, mas você faz, certo? Por que você está escondendo dos outros alguma coisa? Por que você está se permitindo fazer algo que você não quer que os outros saibam? Por que você está se permitindo viver uma vida paralela, cultivar um hábito paralelo que você não quer que ninguém saiba? Faça essa reflexão. Esse pensamento, essa ideia de eu vou fazer porque ninguém vai saber, está te levando para um lugar muito obscuro. 4 dos mesmos criadores de Só Hoje, a frase eu mereço, porque você merece muito. Olha, merecimento, tá? Merecimento. Merecimento é uma linha de raciocínio que tem a sua lógica, né? Então, por exemplo, eu vou acordar cedo todos os dias da semana para fazer as minhas atividades, trabalhar e tal. E aí, domingo,
eu vou dormir até um pouco mais tarde. Ou, de segunda a sábado, eu vou comer dentro da dieta. E domingo, eu vou me permitir comer alguma coisa que está fora da dieta. Por exemplo, estou dando um exemplo. Você vê que no fundo disso que eu estou falando, tem um sentido. A lógica do merecimento, né? É uma contrapartida. É natural que as coisas tenham uma contrapartida. Tá? E você pode trabalhar com isso no seu interior se você achar adequado, se isso funciona para você. Agora, o eu mereço, geralmente, ele é aplicado sob uma circunstância, que é que nem a que a gente falou agora há pouco. Você quer fazer algo que, na verdade, você não deve. Você pode e quer, mas você não deve. Então, você pensa consigo. Mas eu mereço, como um argumento para autorizar você a fazer aquilo que você quer, mesmo que você não deva, certo? E não há nada de merecimento, muitas vezes, por trás disso. É só simplesmente um argumento, né? Por que a gente merece? Por que eu mereço isso? Eu mereço isso por quê? Porque eu fiz uma coisa bem pequenininha, né? Eu fiz um sacrifício pequenininho, então eu já vou usar a dinâmica de compensação totalmente desproporcional para usufruir de um prazer gigante. Então o que a gente tem que cuidar aqui no merecimento é a proporcionalidade das coisas. Entendeu? A proporcionalidade. Você pode trabalhar com isso, desde que seja proporcional. Estou trabalhando uma semana inteira aqui na minha dieta e tal. Um diazinho eu vou comer uma coisa fora da dieta. Ok, tá tudo certo. Aliás, eu acho que é maravilhoso, né? A gente se dá essa certa liberdade também. Só que o problema é quando isso surge apenas para dar um argumento falacioso. Não é verdade que tu merece. A verdade é essa. Não é verdade que tu merece. Sabe? Fez um esforço muito pequeno, né? Talvez um sacrifício muito pequeno para se manter ali numa dinâmica certinha. E aí, pum, uma compensação muito grande. E aí, é claro, você dá um passo para frente e 20 para trás, um passo para frente e 20 para trás. Daí é natural que haja aí uma espiral negativa. Né? Mas agora, eu dei 20 passos para frente e dou um para trás. Legal, natural. Ninguém é uma máquina. Todo mundo precisa de descanso, todo mundo precisa comer o que gosta às vezes, todo mundo precisa, enfim, né? Todo mundo precisa dessa diversão na vida também. A vida é isto também, mas é claro, com proporcionalidade, tá? Depois dos mesmos criadores de só hoje eu mereço, todo mundo faz, né? O todo mundo. É natural que em um ambiente, isso aí é uma coisa sociológica científica, o ambiente ele vai encorajar você a fazer coisas que você não faz, geralmente, né? Então, por exemplo, um tratamento psiquiátrico, né? O pessoal lá está usando droga, entra lá para um tratamento psiquiátrico, primeiro conselho do profissional, do psiquiatra. Cara, não anda mais com o pessoal que tu consome droga. Por quê? Porque o pessoal que consome droga, ele te encoraja a consumir e facilita a ação. Então, é claro, o ambiente social, o meio, ele vai convidar você a agir de tal ou qual forma, certo? Então, diga-me com quem andas que te direi quem és, tá? Todo mundo que você cita no todo mundo, na verdade, é a parcela do mundo, que é muito pequenininha, que você conhece e convive, que por sua vez te inclina a uma série de ações que esta parcelinha micro do mundo realiza com certa frequência. Então quando você pensa, todo mundo, olha, saiba, esse todo mundo na verdade é uma ilusão, porque tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que não seguem o mesmo comportamento, é você que está naquela bolha, tá? Então esse todo mundo, ele já é falacioso, porque você não conhece o mundo, tá? Por mais que você tenha essa impressão. E mais, agora ecos da sua mãe, você não é todo mundo. Então, a vontade do ser humano, a atitude do ser humano, ela deve ser sempre alicerçada e motivada pela sua inteligência, pela sua reflexão,
pelo seu interior, né? Quando nós vemos a nossa ação sendo determinada pelo ambiente externo, bom, aí nós já somos a imagem, né, do marionete. Então o ambiente externo, conforme a música toca, eu vou seguindo aquela música. Então, dependendo do ambiente em que eu tiver, eu vou agir de tal modo. Não. Nós precisamos ter uma vida interior e para isso o autoconhecimento é maravilhoso. Para isso a meditação, a interiorização das práticas de yoga é maravilhosa para que você perceba os movimentos no seu interior. Perceba esses ecos do ambiente, certo? Da opinião pública, ecoando dentro de você e que você consiga discernir isso da sua própria vontade, certo? Não siga o que todo mundo faz e não aceite nunca que o grupo com o qual você convive, tá? Isso que é muito importante, prive a sua liberdade. Sabe qual foi um dos motivos? Qual foram os maiores desafios para que eu parasse de beber com 20 anos de idade? Né? Parei de beber com 20 anos de idade. Foi o grupo que eu andava. Porque eu senti que se eu parasse de beber, eu seria excomungado do meu grupo de amigos imediatamente. Entendeu? Excomunhão imediata. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu perdi muitas amizades. Mas aquelas amizades, elas não gostavam de mim pelo que eu era. Elas gostavam de mim. Por quê? Porque eu fazia um ato, eu tinha um hábito, que era o hábito de encher a cara, né? Que reforçava, autorizava e era um viés de confirmação para aquilo que os componentes do grupo também queriam fazer. Então eu ajudava eles a fazer o que eles querem, certo? Que é beber todo dia. Então, por mais que você tenha um grupo de amigos e aquele grupo de amigos você sente isso no fundo, né? Que eles vão passar a não gostar muito de você se você mudar a sua atitude. Nunca troque a sua liberdade por um grupo de amigos, porque se eles não deixam você ser quem você é e fazer suas próprias decisões, eles não são verdadeiros amigos. Sexto, isto não importa. Outra frase que ocorre na sua mente. Geralmente, quando você está negando, certo? Ou rejeitando um sentimento que você tem diante de algum fato, certo? Então alguém fala mal de você, dói, machucou, mas você se enrijece e fala, isso não importa. Na verdade, o que você está falando é o seguinte, importou porque doeu, certo? Se não tivesse doído, realmente não teria muita importância. Mas você sofre em uma escala proporcional àquilo que você dá importância. Para aquilo que você dá mais importância, você sofre mais. Aquilo que você dá menos importância, você sofre menos. Então, geralmente quando você diz assim, não sei o que, isso aí não importa, né? Não importa. Muitas vezes você está rejeitando o seu sentimento real diante de alguma coisa. Na sua racionalidade, muitas vezes você pode pensar, mas isso aí não importa. Por quê? Porque quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Ok, racionalmente você sabe que o maledicente, ele é o errado da história. Tá tudo certo. Mas agora, você não vive isso como uma máquina, como uma pedra, como um livro, né? Ou como uma frase, não, você vive isso como um ser humano. Então, você ignorar os seus próprios sentimentos, dizer assim, não sei o que, não importa, não te preocupa com isso, não importa. Você está dizendo não importa para o que você sente. E o que você sente importa, porque o que você sente mostra o seu padrão de reação, diante daquela circunstância. E você não pode negar o seu padrão de reação. Você não pode rejeitar como você reage a determinadas circunstâncias. Você precisa tomar consciência das suas reações, tomar consciência do que acontece na sua vida e não rejeitar as suas reações e não rejeitar aquilo que acontece na sua vida. Tudo o que acontece na sua vida importa. Tudo o que acontece com você importa. Você tem que se abrir, aceitar e acolher as coisas que acontecem.
Tá? E isso vai nos levar ao próximo ponto, que é o sétimo, que é o eu não vivo de passado. Quem fala isso é porque rejeita o seu passado. E se você rejeita o seu passado, é porque você tem dor com relação a ele. Você não rejeita aquilo que é prazeroso, aquilo com o qual você aprendeu, tomou consciência plena. Você rejeita aquilo que está mal, não foi digerido ainda, aquela pedra no sapato, entendeu? Então, sempre que alguém diz assim, ó, não vivo de passado, saiba, essa pessoa tem alguma dor com relação ao passado dela. E essa dor, ela só vai ser digerida, ela só vai receber luz quando você colocar a atenção nela. Porque assim, você vai colocar a luz da sua consciência na maturidade e no autoconhecimento que você tem hoje sobre aqueles fatos que você interpretou e articulou quando tinha 4, 5, 6, 10, 15, 20 anos de idade, certo? Hoje, se você olhar e relembrar os mesmos fatos, você vai perceber coisas totalmente diferentes do que aquelas que você percebeu, a forma com que você lidou lá atrás. Então, viver o seu passado com maturidade, com autoconhecimento, é você criar novas perspectivas e rearticular o seu passado no seu interior e fazer as pazes com o seu passado. De modo que você não precise mais dizer, eu não vivo de passado, não sou um museu, certo? E por último, se fulano fez isso e teve resultado, eu vou fazer também e vou ter exatamente o mesmo resultado. Olha, as ações humanas, elas vão aumentar a sua chance de ter um resultado na sua vida que você espera. Mas nenhuma ação determina que você vai ter um resultado específico, certo? Por quê? Porque a consequência da ação, ela não depende de você, certo? Você pega uma semente e bota na terra. Você pode cultivar direitinho, na estação certa, com a quantidade de luz certa, no solo certo. Ela pode não vingar. Você fez tudo certinho, mas não aconteceu. A consequência do nascimento do fruto não aconteceu. Portanto, a sua ação aumenta as chances de você conquistar um resultado. Mas isso não significa que se para fulano deu certo, aquela ação para você também vai dar certo. Muitas vezes você vai fazer muito menos e vai colher muito mais resultado em uma área da sua vida do que outra pessoa que fez muito mais e colheu um resultado pequenininho. Mas essas são as coisas de Deus, essas são coisas que não cabem a nós, certo? Então, não fique se comparando excessivamente com as outras pessoas, porque cada um tem a sua própria narrativa, cada um tem o seu caminho, e não quer dizer que se você fizer exatamente a mesma coisa que um fez, você vai chegar exatamente no mesmo lugar que essa pessoa chegou. Eu acho importante falar isso, porque esse mundo que a gente vive é um mundo de muita comparação. Não é que Deus seja injusto com você, é você que talvez esteja se comparando demais. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.